Olá, bom dia. Neste vídeo nós vamos falar sobre estratégias de pesquisa, ou pelo menos os fundamentais de uma estratégia de pesquisa. Vamos imaginar a situação em que eu acabo de ver num daqueles jornais de grande tiragem um artigo sobre o policomprimido, ou seja, uma associação fixa de uma estatina, um antihipertensor e um antiagregante. E começam a vir pessoas à minha consulta a perguntar-me sobre aquele comprimido. E eu vou querer ter uma resposta baseada em prova científica que me permita gerir esta situação e que permita-me também explicar às pessoas se isto é ou não uma boa ideia para elas fazerem. A primeira coisa que eu tenho de fazer, como sempre, é transformar isto numa pergunta pico. E neste caso, o que é que eu vou tentar fazer? Vou pensar que, então, em pessoas sem doença cardiovascular, será que um policomprimido, comparado com cuidados habituais, reduz a mortalidade por todas as causas? E isto é uma pergunta de tratamento e também, como é habitual, eu vou querer começar pelo nível mais alto de evidência. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é ir à procura de sumários e vou consultar o UpToDate, o Dynamed e o BMJ Best Evidence, mas como isto é um assunto muito recente, ainda não tenho informação nestes recursos. Portanto, o passo seguinte é fazer uma pesquisa, por exemplo, no TRIP, para encontrar recomendações elaboradas de forma sistemática, mas, mais uma vez, sendo isto um artigo muito recente, provavelmente não encontrarei aqui ainda nenhum aspecto. Vou então tentar ver se encontro síntese, revisões sistemáticas que respondam a esta questão e, por causa disso, vou tentar utilizar um motor de pesquisa que está associado ao sítio da biblioteca da Cochrane, porque esse motor de pesquisa vai-me permitir fazer duas pesquisas em simultâneo em bases de referenciais diferentes. Uma delas é o Cochrane Database of Systematic Reviews, que pesquisa só as sínteses que são produzidas pela Cochrane Collaboration, mas se eu não conseguir encontrar nenhum artigo, nenhuma revisão sistemática relevante, ele vai permitir-me automaticamente pesquisar uma outra base referencial, que é o Cochrane Central Register of Controlled Trials, que é um motor de pesquisa ou uma base de referencial para ensaios clínicos, e uma vez que isto é uma pergunta de tratamento, é o desenho de estudo no qual eu estou interessado, portanto é o motor de pesquisa mais relevante para esta minha pergunta neste momento. E vamos ter de desenhar primeiro na nossa cabeça aquilo que é a nossa estratégia de pesquisa e quais é que são os ingredientes principais desta estratégia de pesquisa. São duas coisas. Por um lado, os termos livres, e por outro, uma coisa que eu vou chamar operadores booleanos e vou explicar um pouco mais à frente. Se eu pensar na minha pergunta pico, na tal pergunta de em pessoas sem doença cardiovascular prévia, será que um policomprimido, comparado com os cuidados habituais, reduz mortalidade? Se eu tentar colocar estes 4 termos na minha estratégia de pesquisa, se calhar tenho palavras a mais e vou ter muito poucos resultados. Portanto, aquilo que nós habitualmente costumamos fazer é começar com a combinação de 2 termos e eu, neste caso, vou selecionar o termo polypill, que é a minha intervenção, e vou selecionar a palavra mortality, que é o meu outcome. E vou tentar combinar isto com um operador booleano, que no fundo são 3 palavras mágicas. A primeira palavra mágica é o i, e quando eu utilizo este operador booleano significa que eu só estou à procura de artigos que tenham em simultâneo o termo polypill e o termo mortality. Poderia ter em alternativa utilizado outro operador booleano que é o ou. Nesse caso estaria à procura de artigos que ou têm a palavra polypill ou têm a palavra mortality. E finalmente o terceiro operador booleano que eu posso escolher é a palavra não, que neste caso procurar-me-ia todos os artigos que têm polypill, mas que não estão a avaliar a palavra mortality. Agora, eu estou interessado em saber qual é que é o impacto deste policomprimido na mortalidade, portanto, o operador booleano que é mais relevante para a minha pesquisa é o i. E aqui no interface da Cochrane, vou fazer uma primeira pesquisa com o termo polypill, vou fazer uma segunda pesquisa com o termo mortality e vou fazer uma terceira pesquisa em que combino o termo polypill and mortality. E como nós vemos aqui, isto permitiu-nos identificar um conjunto de resultados da nossa pesquisa. Infelizmente não encontramos nenhuma revisão sistemática relevante, mas encontramos aqui alguns ensaios clínicos que provavelmente são úteis para responder à nossa questão.